nós temos a primeira história egípcia da Bíblia com Abraão. Abraão esteve, não aqui nessas pirâmides propriamente dito, mas Abraão foi justamente para a região de Mênfis, que fica perto do Cairo. Nós estamos aqui na Grande Cairo. Gizé é como se fosse Guarulhos para São Paulo. Você fala que é São Paulo, mas Guarulhos é um outro município. Gizé é um outro município. E também tem o município de Mênfis aqui, onde está a primeira pirâmide que os egípcios fizeram, a pirâmide de Sácara. E ali você tem a pirâmide feita por Imhotep, e naquele lugar foi a primeira capital do Egito. Então Abraão veio para cá com Sara, por quê? Quando Abraão saiu lá da Mesopotâmia, lá da região do Iraque, ele migrou e veio para a região de Canaã. Agora olha que interessante, Canaã tinha fome por causa da seca. O Egito também era para ter fome por causa da seca, porque aqui também não chove, mas eles têm o Rio Nilo. Então quando tinha seca em Canaã, as pessoas iam para cá, tá certo? E Abraão veio com Sara, chegou lá em Mênfis, Abraão foi recebido como um chefe de estado, mas o faraó se encantou por Sara. E Abraão teve um momento interessante, um homem empreendedor, de fé, de coragem, mas também teve esse momento de vacilo. Ele pensou assim, puxa, se o faraó souber que ela é minha esposa, ele vai me matar para ficar com ela. Então eu vou usar uma meia-verdade. Eu vou falar que Sara é minha irmã. E ela era irmã dele. Porque ela meio que era irmã. Meio que era. Sabe aquela, não é preto nem branco, é o cinza? E depois o faraó... Porque ela era uma meia-irmã. Meia-irmã. O faraó recebe Sara, quase fica com Sara, mas Deus pune a casa de faraó. E o faraó fala assim, Abraão, olha, vai embora e leva com você muitas coisas. Aí, olha que interessante. O faraó manda Abraão embora e para aplacar a ira do Deus de Abraão, ele dá muitos presentes para Abraão. E aí vem o erro de um empreendedor. Aliás, vou colocar 2 erros de um empreendedor. É quando ele perde uma boa oportunidade ou quando ele agarra uma boa oportunidade à custa do seu caráter e dos seus princípios. Então tem o erro de você, poxa, ele perdeu um grande negócio. E tem do outro lado, no lado ético, quando você abraça a qualquer custo um grande negócio, mas custando o seu caráter e os seus princípios. Abraão, de acordo com a promessa de Deus, iria prosperar porque Deus haveria de abençoar o trabalho dele. E Abraão recebeu uma grande herança de Faraó, que não veio como fruto da prosperidade do seu trabalho, do seu investimento, veio como fruto de um pedido de desculpas do Faraó por um erro que Abraão cometeu. E quando ele recebe esse presente, o Gênesis fala que o Faraó deu para ele animais, preciosidades e escravos. Aí foi uma escrava para a casa de Abraão, chamada Agar, que era egípcia. É essa escrava que a Sara depois vai convencer a ter relações sexuais com Abraão, vai gerar Ismael, que é o ancestral de todos os árabes, e eu não preciso ir longe, vocês sabem o grande conflito que tem até hoje entre árabes e judeus israelenses. É Ismael brigando com Isaac até hoje. E Agar foi parar na casa dele por causa desse presente. O Abraão deve ter falado com o faraó, não, faraó, eu errei, me perdoe, eu vou ser homem, vou assumir minhas consequências, mas eu não vou aceitar dinheiro nem recursos que venham de uma fonte errada. Então, nessa leitura, Abraão errou. Né? Ele usou da sabedoria dele, mas ao mesmo tempo ele abriu mão ali de alguma forma dos seus princípios. Ele ficou com medo, mesmo tendo Deus na vida dele, e ele acabou tomando uma decisão. E aí na saída, Faraó decidiu, por medo, né, talvez por uma questão de fé ali, medo do Deus de Abraão, ele decidiu presentear Abraão com tudo que tinha. Só que Abraão, nessa situação, ele tem uma promessa de Deus que ele seria abençoado de Deus. Só que aqui ele aceitou mais do que o que nos olhos do homem parecia mais do que Deus ofereceu, só que no final das contas esse a mais talvez tenha sido justamente o que ultrapassou essa barreira da ética, do princípio e do caráter. E isso daí trouxe um benefício imediato para ele, a troco de um custo a longo prazo muito alto. Ou seja, ele decidiu agarrar o que iria fazer muitas vezes o empreendedor na vida real crescer mais rápido, sair na frente, parecer que está sendo esperto, parecendo que vai agarrar uma grande oportunidade, algo que, meu Deus, mas eu posso dar certo agora, desse jeito. Só que ele trouxe para casa dele problemas, porque... Maldição. Vamos usar a palavra certa. Maldição. Então, as brigas aqui entre as esposas, o que ele sofreu com as esposas, depois com o filho, né? O que aconteceu depois, as nações. Cara, ele teve um impacto no longo prazo gigantesco, e que não se limitou a ele, porque isso aqui passou para os filhos dele, para os filhos dos filhos, e para os filhos dos filhos, e até hoje. Né? Isso tudo porque ele não teve a fé suficiente e porque racionalmente, porque a gente tem que entender que isso daqui é algo lógico também, ele acabou recebendo algo no timing errado, e você receber algo que já era seu antes da hora, deixa de ser uma bênção e uma maldição. Exatamente. Assim como Jesus
foi oferecido pelo diabo algo que já era dele antes da hora e não aceitou, que foi a decisão certa. Se ele tivesse feito o oposto, ele ia abrir mão do que já era dele, já estava escrito, por algo imediato. Então Abraão fez essa grande besteira de antecipar a bênção que já era dele. A besteira dupla. Antecipou a bênção que já era dele e por uma via que não era aquela. Ou seja, você pode ganhar um grande dinheiro vindo de fonte escusa. Aliás, a síndrome de Abraão repete até hoje. Pode olhar qualquer empresário que aceita dinheiro de propina, de sonegação, o dinheiro vem. E durante um primeiro momento, mas mais cedo ou mais tarde, Sim. a conta chega junto. Então vou e imaginar... o detalhe também desculpa, só complementando aqui, da bênção vir antes do tempo, é como você querer tornar um soldado raso em general sem passar pelas etapas que vão amadurecê-lo a ter a insígnia de general. Não dá certo. Toda vez que o mundo te oferece algo que parece fácil demais, sem custo, tem sempre uma consequência que não vem na hora, né? Isso acontece para tudo, né? Seja pro corpo... E depois ela vem com juros e correção monetária, não valeu a pena o ganho. Mas vamos pensar, então Abraão é um empreendedor que recebeu a possibilidade de ter algo antes da hora. Uhum. Como ele deveria ter reagido como empreendedor hoje, pensando? Ele deveria ter não aceito nada que o faraó deu? Ou ele deveria não ter aceitado os escravos nessa situação ali na época? Eu acho que ele era não aceitar nada que o faraó deu. Porque ele tinha errado. Ele tinha errado. Ele não tinha o direito moral, nem legal, nem financeiro de receber aquilo. Não era um dinheiro dele. E as pessoas hoje fazem muito isso, né? Quando recebem alguma coisa, um financeiro, uma oportunidade, falam assim, Deus me abençoe. Uhum. Mas nem sempre. Não. Porque aqui era Abraão, né? Talvez como os empreendedores de hoje que às vezes têm fé, falando, não, olha aqui, Deus me abençoou com esse carro, com essa oportunidade. E nem sempre o bem material é uma bênção, né? Eu vou colocar nesses termos. Imagine que alguém foi enganado por você. Sabe, um vendedor que faz uma promessa que não é verdadeira e a pessoa é enganada e você passa uma lábia na pessoa e a pessoa pega, por causa daquilo, por uma questão jurídica, ela tem que te dar agora uma grande soma de dinheiro. Você erra duas vezes. Você erra porque enganou a pessoa e porque ainda recebeu aquele dinheiro. É um dinheiro ilícito. E Abraão enganou o faraó e depois que o faraó ficou enganado, o faraó teve mais dignidade do que ele, que falou assim, eu quase que cometi um pecado. Devolve sua mulher. E o faraó ainda foi indenizá-lo por uma coisa que Abraão não precisava ser indenizado. Sim. Mas aqui, quando o faraó fez isso, não teve também... porque tem dois pontos de vista. Primeiro o faraó teve temor de alguma forma. Foi. Mas segundo, Deus também não agiu aqui de tal forma que, de alguma forma, ele orientou, seja através da fé ou da lógica, orientou Abraão a entregar esses bens. Ele não era um presente de Deus aqui? A Bíblia não diz isso. A Bíblia só fala que o faraó deu e falou, vai embora. Vai embora, vai embora. O faraó não estava reconhecendo em Abraão um homem de Deus. O Abraão deveria testemunhar para o faraó sobre o Deus verdadeiro. Porque, se a gente for pensar, então, na verdade, é Deus agindo de duas formas. Uma é testando o temor do faraó de alguma forma, por mais que ele não tivesse essa mesma fé, mas ao mesmo tempo também testando o caráter de Abraão. Sim. Porque na Bíblia a gente tem histórias de quem teve o caráter testado e ao passar no teste teve bênção depois. Sim. E às vezes o teste de Deus é não impedir uma coisa errada que você fez. Deus é especialista em reciclagem. Ele consegue até consertar os erros que eu cometo, mas eu pago um preço. Sim. Sabe aquele negócio? Você podia ter chegado aqui mais rápido, mas você teve que dar uma volta porque você não seguiu o GPS. Sim. Seria mais ou menos isso.